Olá pessoal, meu nome é Danilo Brito, eu sou psicólogo e você é bem-vindo ao canal Sistematicamente. E para esse tema eu quero falar sobre o transtorno da personalidade borderline. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal. O transtorno da personalidade borderline é caracterizado por um padrão de instabilidade funcional que permeia as relações interpessoais, trazendo prejuízo e agravamento na autoimagem, relacionamento, afeto e comportamento. O termo em inglês borderline era designado a um grupo de pacientes que viviam no limite de sua sanidade. Por isso, a definição como limítrofe, na fronteira entre a neurose e a psicose. O CID-10, que é a classificação internacional de doenças, descreve o borderline em dois tipos. O primeiro é o tipo impulsivo, que tem como característica predominante a instabilidade emocional e falta de controle de impulsos. E o segundo é o tipo limítrofe, caracterizado por distúrbios na autoimagem e nas relações interpessoais. O transtorno pode ter início na adolescência ou no início da fase adulta, acometendo mais as mulheres, que representam cerca de 70%. Porém, alguns defendem que esse número é maior entre as mulheres porque elas procuram mais os serviços de atendimento psiquiátrico e psicológico, sendo diagnosticadas com um transtorno, ao contrário dos homens. Em contrapartida, entre os homens a doença costuma ser mais grave, envolvendo brigas, violência e altas taxas de suicídio. Estima-se que mais de 2% da população mundial tenha borderline, que esse número ainda poderia ser maior, ultrapassando os 5%, já que muitos diagnósticos são feitos de forma errada. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que entre 8 a 10% dos pacientes cometem suicídio ligado à impulsividade e instabilidade emocional e afetiva. O Manual de Transtornos Mentais, o DSM-5, descreve borderline sobre alguns aspectos que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida, que são medo de ser rejeitado e abandonado, mesmo que esse medo não tenha fundamento. Distorções de percepção da autoimagem, ainda impulsividade no comportamento, como sexo desregrado, abuso de substâncias como drogas ilícitas e remédios, compulsão alimentar, gasto excessivo, direção irresponsável, etc. Também tem a instabilidade afetiva e sentimento de vazio, podendo ocorrer automutilação, podendo se manifestar como uma expressão da raiva, autopunição ou alívio de uma dor psíquica, através de ferimentos, cortes e queimaduras. E também atitudes mais extremas, como ideação e tentativa ao suicídio. Não obstante, também comportamentos para suicidas, que é quando há risco de morte ou tentativas mal sucedidas ao suicídio, que é quando não há uma intenção clara e objetiva de morte, podendo ocorrer como um corte no pulso não profundo, tomar uma overdose não letal de um medicamento ou se jogar de um local não tão alto. Não existe uma única causa para o surgimento do borderline. Entretanto, a hipótese defendida pela ciência é que fatores genéticos podem ter influência quando associados por crises manifestadas por distúrbios emocionais. Por exemplo, perdas significativas, bullying, conflitos familiares
entre outros. Alguns autores acreditam que o borderline pode surgir após situações traumáticas vividas na infância, como violência psicológica, agressões físicas, abuso sexual, abandono e negligência parental. Ainda sob esse enfoque do transtorno em crianças, o psicólogo norte-americano Jeffrey Young, em seu modelo de modos de esquemas, propõe a regressão de estados emocionais intensos que foram vividos na infância. E o professor e psiquiatra norte-americano Aaron Beck, junto com colaboradores, levantaram a hipótese que alguns pressupostos com outros transtornos da personalidade estão ativos no transtorno da personalidade borderline, o que torna o diagnóstico mais difícil por compartilhar características sintomáticas com outros transtornos, como o transtorno bipolar, depressão, estresse pós-traumático, transtornos alimentares, transtorno por abuso de drogas, entre outros. O tratamento para o borderline costuma ser longo, estimado em 2 anos para melhora do quadro, devido à sua demanda e complexidade. Alguns autores defendem uma aproximação mais afetuosa do profissional, com participação mais ativa nas crises do paciente, com métodos mais diretivos no conteúdo e no processo psicoterápico, objetivando questões ligadas à instabilidade emocional, relações interpessoais, sentimento de vazio e crenças disfuncionais como pensamentos negativos. A dissociação com a realidade coloca o paciente borderline em polos extremos entre a dependência e o apego das pessoas, em contraste com a desconfiança e afastamento das mesmas. Assim, o pensamento dicotômico contribui para oscilações abruptas nas emoções e no comportamento, podendo gerar picos de raiva intensa e agressões. Para a psicóloga norte-americana, a doutora Marsha Linehan, criadora da terapia comportamental dialética, os pacientes com borderline apresentam disfunções na regulação das emoções e que o fator primordial seria trabalhar as habilidades do indivíduo de tolerância e regulação dessas emoções. E na terapia com fármacos, a medicação auxiliará no controle dos sintomas de impulsividade, instabilidade no humor, irritabilidade, insônia, entre diversos outros. Assim, de acordo com cada etapa e especificidade no tratamento, haverá a necessidade medicamentosa, como antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos e, em casos mais pontuais, sedativos e remédios para dormir, sendo realizado, claro, após avaliação e prescrição médica. Os especialistas dizem que o borderline não tem cura, porém os sintomas tendem a melhorar com o passar do tempo, por volta dos 30 e 35 anos, e que após os 40 anos os sintomas tendem a sumir. Isso quando há um engajamento por parte do paciente no plano do tratamento. Porém, quando não tratado, podem surgir surtos psicóticos com aumento do risco de suicídio. Assim, a melhor forma de superar o transtorno da personalidade borderline é procurando por um profissional, psicólogo, médico, para orientação a respeito da melhor forma no tratamento. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Já deixe o seu comentário com elogios, críticas ou sugestões aqui embaixo e não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. A gente se vê no próximo tema. Fiquem com Deus e até a próxima.